Alunos e alunas das turmas de primeiro ano do ensino médio da Escola Birajara, sejam bem-vindos à nossa revisão de preparação para a avaliação bimestral. Estamos concluindo o segundo bimestre. Na próxima semana faremos as nossas avaliações e hoje estou preparando esse vídeo e uma revisão, um questionário de revisão para auxiliar vocês nos estudos e preparação para a nossa prova bimestral. Gente, eu selecionei das 5 aulas que nós tivemos no bimestre, 5 conteúdos que foram tratados para elaborar 5 questões que serão exploradas na nossa prova. Então, as questões que estão sendo tratadas na revisão, vocês vão perceber que elas foram retiradas de conteúdos que nós estudamos em cada uma das 5 aulas do bimestre. Entretanto, eu não abordei todos os conteúdos de cada uma dessas aulas, porque, como eu sempre tenho dito para vocês, na aula remota a gente acaba trabalhando muitos conteúdos de uma forma resumida, porque não dá tempo a gente explorar de maneira aprofundada todos os assuntos, certo? Como a gente faria na aula presencial. Então vamos aqui a observação, análise de cada uma das questões que estão sendo apresentadas. Na aula 1, que nós tivemos no segundo bimestre, nós tratamos sobre cartografia. Aliás, nós tratamos sobre o outro significado das linhas imaginárias. Lembram? A gente tratou sobre os paralelos, que são as linhas horizontais, que informam a posição da latitude e também nos indicam as zonas climáticas do planeta. E aí eu apresentei para vocês de uma maneira bem resumida como que acontece essa variação de temperatura na superfície da Terra de acordo com a posição latitudinal. E aí as linhas imaginárias horizontais, elas auxiliam a definir essas zonas térmicas, zonas climáticas da Terra. Já as linhas verticais, os meridianos, eles informam a longitude. Além da longitude, eles também vão nos informar os fusos horários, certo? E aí eu peguei uma questão das nossas atividades que nós respondemos na aula 1 do segundo bimestre e coloquei aqui para a gente tratar na nossa revisão. A atividade A dizia o seguinte: os meridianos, além de longitude, são usados como referência para determinar os fusos horários. Sabendo que as horas são adiantadas a leste, informe qual horário em Londres quando for 10 horas em Fortaleza. Então, o que você tem que fazer? Você tem que localizar o fuso horário de Londres. Tá aqui o nome, ó, Londres. O fuso horário de Londres é o 0. E o fuso horário de Fortaleza. Lembrando que Fortaleza está aqui no Brasil. Aí tem indicação de São Paulo. E Fortaleza está na hora oficial do Brasil, que é esse fuso horário laranja, o fuso horário -3. Se Londres é o fuso 0 e Fortaleza é o fuso -3, significa que Londres tem 3 horas a mais que Fortaleza. Se ele está considerando que a hora de Londres é 10 horas, Fortaleza será 3 horas a menos, certo? Se ele estiver considerando que Fortaleza é 10 horas, Londres será 3 horas a mais. Você está me entendendo? Então, se 10 horas fosse a hora de Londres, em Fortaleza seriam 3 horas a menos. Seria aí 10 menos 3, 7. Tá bom? Como essa hora é 10 horas aí é o horário de Fortaleza, então Londres será 3 horas a mais. E aí, nós temos aí 10 mais 3, 13, né? A segunda questão, ela faz uma pergunta diferente, mas sobre o mesmo assunto. Apresenta aqui os 4 fusos horários do Brasil,
O primeiro, que é a hora -2, incorpora as ilhas oceânicas, como Fernando de Noronha, Atol das Rocas, Trinidade, Martim Vaz. A hora número -3, que é a hora oficial do Brasil, que pega todas as capitais do Sul, Sudeste, Nordeste, parte do Centro-Oeste e parte da região Norte. O fuso horário -4, que incorpora aí Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e Roraima. E a hora do Acre, que são -5 em relação a Londres, que é o fuso horário da Bolívia, que pega aí uma partezinha do Amazonas e o estado do Acre, certo? A pergunta que se faz é: analisando o mapa dos fusos horários brasileiros, informe qual desses lugares, desses pontos turísticos, tem horas mais adiantadas. Aí aparece aqui, ó, Fernando de Noronha, o Delta do Parnaíba no Piauí, Praia de Jericoacoara no Ceará, Foz do Iguaçu no Paraná e o Monte Roraima em Roraima. E aí é só vocês observarem. Se você não souber onde ficam eles, certo? Tem as siglazinhas dos estados que dá para vocês identificarem aí no mapa. No caso, o Fernando de Noronha é uma das ilhas oceânicas, tá aqui, ó, arquipélago Fernando de Noronha. E aí você só identifica qual é o fuso que está a leste, que as horas são mais adiantadas, qual é o fuso que está a oeste, cujas horas são atrasadas. E ele pergunta quem tem as horas adiantadas. Então, o que tiver mais a leste será a alternativa que você irá marcar. Eu não vou dizer qual é, mas já está bem fácil de identificar. Na segunda aula do bimestre, a gente começou a trabalhar a cartografia. E aí, dentre os assuntos que a gente trabalhou cartografia, a gente viu a importância da ciência cartográfica, a gente falou sobre escala, sobre projeções e falamos sobre o tamanho das escalas, certo? E aí, as escalas se apresentam como uma fração. Sendo uma fração, o tamanho da escala será inversamente proporcional ao denominador. Ou seja, se o número denominador, o que está dividindo, for grande, então a escala será pequena, certo? Então, quanto menor for o denominador, maior será a escala, tá bom? Isso porque se considera o produto da divisão. E aí, se eu for dividir para um número muito grande, o resultado será um valor pequeno. Se eu dividir por um número pequeno, o resultado será um valor grande. E aí, devido a isso, quanto maior for o número do denominador, menor será a escala, tá bom? Lembrando aí os símbolos de maior que, menor que, a parte aberta fica para o lado que é maior, tá certo? No símbolo de maior que e menor que. Então, na alternativa A diz que 1 para 500 mil é maior do que 1 para 20 mil. Se a gente considerar só os valores, 500 mil é maior do que 20 mil, certo? Contudo, lembrando que em escala é o contrário. No caso, o número grande será pequeno e o pequeno será grande. Alternativa B, 250 mil e 1 milhão. Quem é maior? Quem é menor? Se a gente considerar o valor do numeral, com certeza 250 mil será menor do que 1 milhão. Mas em escala, esse valor, essa constatação é diferente, tá certo? Alternativa C, 3 mil e 47 mil. Rapidamente você vai dizer, não, com certeza 3 mil é menor. 3 mil é menor do que 47 mil. Entretanto, quando se trata de escala, isso acontece de uma forma diferente. Acontece da forma contrária, tá certo? Então, façam o julgamento de vocês de qual seria aí a alternativa correta de acordo com essa consideração. A questão número 4 foi tirada da atividade de vocês.
atividade número 2, e pergunta aí qual é a maior escala. E aí lembrando que a escala maior será a que tem o menor número, certo? E não a que tem o maior. Na quinta questão, nós temos aí uma questão que foi removida da atividade, retirada da atividade número 3. E aí na aula 3 do bimestre nós estudamos a parte da cartografia temática. E nós vimos quais são os elementos que são indispensáveis para o entendimento de um mapa. E aí a gente viu que são o título do mapa, a localização com as linhas imaginárias, né, paralelos e meridianos, a orientação com a rosa dos ventos, indicando aí os pontos cardeais. Lembrando que em alguns mapas indica apenas a posição do norte, não todos os 4 pontos, certo? A escala, que vai informar a dimensão do mapa, do fenômeno representado. A legenda, que vai explicar o que está sendo representado. E a fonte, que é o local de onde foi tirada a informação para a produção do mapa, certo? E aí, no caso, esse mapa aqui está faltando uma dessas informações. É só você identificar qual é a informação que está faltando. A sexta questão, ela é semelhante ao que nós estamos fazendo na quinta questão. Contudo, ele já vai dizer a função de cada um desses elementos do mapa. E aí ele vai dizer assim, ó, em qual parte do mapa podemos saber qual o tamanho dos fenômenos. E aí a gente sabe que o tamanho, a proporção entre o tamanho real e o tamanho da representação está presente aonde? Na escala, né, gente? A sétima questão faz uma alusão ao que nós vimos na quarta aula do bimestre. A aula 4 a gente falou sobre teorias que explicam a origem de tudo. E no caso aqui eu selecionei apenas a parte das teorias científicas. E aí apresento as 5 teorias e vocês vão dizer qual delas é aquela que deriva da seleção natural de Charles Darwin. Essa questão foi tirada também da atividade que nós já respondemos, tá bom? Na oitava questão, que também está relacionado com esse conteúdo, diz assim, ó, indique qual o nome da teoria que baseia-se na relatividade geral e na ideia da mecânica quântica e busca unir 5 diferentes teorias das supercordas e supergravidade, afirmando que o universo é parte de um multiverso, constituído de inúmeros outros que se afastam, se expandem, se chocam e recomeçam. Então, qual foi a teoria, dentre as 5 teorias científicas, que apresenta essa definição? Que junta aí a teoria de looping e a teoria do Big Bang. Nós temos uma teoria que faz essa unificação das outras teorias, né? Qual seria? Eu não vou nem dizer que é M de multiverso, né? Mas tudo bem, vocês vão identificar aí pelo que a gente estudou durante o bimestre. Nona questão e a 10ª questão dizem respeito aos assuntos da nossa última aula, da aula 5. E nós tratamos sobre a estrutura interna do planeta, estrutura e composição. Nessa parte da estrutura, a gente viu que o planeta Terra está dividido em camadas. A sua estrutura interna está dividida em camadas. E aí a distribuição dessas camadas ela vai acontecer de uma maneira em que vai resguardar uma diferença na pressão, na densidade, na temperatura e no estado físico dos elementos que a compõem, certo? Sendo assim, a temperatura ela vai ser menor na superfície e maior na parte mais interna do planeta, certo? A mesma coisa acontece com a pressão, com a densidade, né? E o estado físico ele vai oscilando entre sólido, pastoso, líquido e sólido novamente, de acordo com a combinação entre pressão, densidade e temperatura, tá bom? Na questão aqui, que nós tiramos também da atividade
da aula número 5, ele pede para informar qual é a parte do planeta que apresenta a menor temperatura, que possibilitou aí o resfriamento dos minerais e a sua cristalização. Vocês vão perceber pela própria observação da imagem qual é essa parte que solidificou e possibilitou aí a formação das rochas, e vocês vão marcar a alternativa. Na 10ª é o processo semelhante, só que ele não pergunta em relação à temperatura, ele pergunta em relação a tamanho, né? Então, analisando a figura abaixo, podemos afirmar que a camada mais estreita, ou seja, a mais fina, a menor de todas, certo? Aí vocês vão dizer, professor, com certeza é o núcleo, mas veja a extensão em quilômetros do núcleo. São 1.300 metros de comprimento. Então, se o núcleo tem 1.300 metros de comprimento, ele é maior do que, por exemplo, o manto superior, que só tem 600. Tá bom? Então, veja, não pelo tamanho do objeto, e sim pela extensão. Eu não estou perguntando qual é a maior, mais abrangente, eu estou perguntando qual é a mais estreita. E aí, no caso, quando você fala de estreito, está se considerando aí a largura dela, tá certo? E não a abrangência ou o tamanho, tá bom? É a espessura da camada, tá bom? Sendo assim, vocês vão observar aqui os valores de espessura, né? Crosta terrestre vai de 8 a 40 quilômetros, o manto 600 quilômetros, manto superior. O manto inferior, 2.250 quilômetros. Vocês vão perceber que ele é quase... só não é mais a maior camada, a mais larga dentre todas, porque o núcleo externo também apresenta aqui 2.250 quilômetros. Na verdade, existem outras informações em outros lugares que apresentam esses valores diferenciados. Se você analisar aqui, nessa outra imagem, vocês vão perceber que o núcleo no manto inferior, ele apresenta aqui uma diferença que vai de 610 a 2.900 quilômetros. Então, possui aí 2.300 quilômetros de espessura, certo? Já o manto, o núcleo externo, ele possui aí 2.200 quilômetros de espessura, porque você vai subtrair aí, no caso, dos 2.900 quilômetros até os 5.120 quilômetros, tá bom? Então, seria aí no manto inferior a maior das camadas internas do planeta, tá certo? Em relação à espessura, tá bom? Vocês vão ver aí pelos valores qual é a menor, e aí vocês vão assinalar aqui na nossas alternativas, tá bom? Gente, estudem, se preparem para a gente fazer essa avaliação consciente do que a gente está respondendo. Lembrando que a gente tem a possibilidade de retornar às nossas atividades presenciais durante o mês de agosto. Eu desejo a todos vocês um bom desempenho nas nossas avaliações e até o nosso próximo encontro.